Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, conforme o prometido, eu tô aqui hoje para a gente conversar um pouco sobre atuação profissional e a não identificação desse profissional muitas vezes naquele espaço que ele está ocupando ali. A gente vai trazer alguns aspectos para vocês em relação o que é essa identificação para que eu possa desenvolver habilidades, porque eu já disponho de capacidades para fazê-lo, mas eu não tenho habilidade para executar determinadas ações ou intervenções exigidas pelo local que eu trabalho. Como também vou falar sobre algo que é muito polêmico, que é a questão de eu estar num local e eu não conseguir identificar ali a minha personalidade, o que eu sou, para poder executar aquela atividade. É muito comum entre nós profissionais da assistência social que isso ocorra. Às vezes nós estamos ali num determinado serviço, por exemplo, um CRAS, e eu faço parte da equipe de referência ali daquele espaço e vou trabalhar com o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, sendo a técnica de referência daquele serviço. Então eu preciso desenvolver uma série de habilidades que estão para além da minha competência. Entenda, quando a gente ocupa um determinado local ou você é chamado para fazer determinada ação, você precisa, já tem pré-determinado, atribuições que você deve desenvolver enquanto profissional daquele local. Mas o que é que acontece? Eu entendo que existem atribuições, como para assistente social existem as atribuições privativas, mas ali eu não consigo fazer a identificação daquele serviço com aquilo que eu não tenho de competência para fazer. Eu sei que existem as atribuições, as atividades que eu devo executar, mas eu não disponho de competência para aquilo. Você consegue perceber que são 3 pontos que muitas vezes geram uma certa tensão. E aí, diante dessas observações que a gente inicia já aqui entrando no assunto, porque eu sou bem direta ao ponto, a gente nota que esse profissional ele vai desenvolvendo algumas ações, mas aí pela falta de identificação dele com o serviço, aquilo acaba trazendo resultados negativos para ele, enquanto profissional, que é a frustração que ele vai provavelmente desenvolver, como também para o próprio usuário, que vai perceber que ele não está ali desenvolvendo uma boa ação, uma boa atividade. Por quê? Porque ele não faz esse link com o que ele está executando. Gente, isso é mais comum do que você possa imaginar. Eu lembro de algumas situações que eu vivenciei dentro dessa trajetória como assistente social, na assistência social, e sim, já me deparei com situações que eu não tinha identificação nenhuma com o serviço. Eu posso citar para você um exemplo, que foi quando eu fui trabalhar na proteção social básica, que eu fui técnica de referência do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para idosos. Então, ali para mim foi um grande desafio. Eu acreditava não conseguir de maneira nenhuma executar aquele papel, desenvolver aquelas ações. Mas, o que é que a gente está falando aqui? A gente está falando que eu entendo enquanto profissional que eu tenho atribuições para desenvolver ali, que eu, enquanto trabalhador do SUS, eu preciso saber fazer um atendimento particularizado, eu preciso saber fazer uma acolhida, eu preciso saber elaborar um relatório técnico social. Eu sei que são atribuições que cabe a mim desenvolver e eu consigo desenvolver, ok. Mas quando eu me deparo com aquele público, eu travo. Eu penso que eu não vou conseguir fazer aquele montão de atividade com aquele público específico. Então, o que eu quero fazer você entender hoje é que sim, esse profissional da assistência social, ele precisa ficar atento a essas questões. Quem eu sou tem muito a ver com o que eu faço. E aquilo ali pode atingir de maneira positiva ou negativa os nossos usuários na execução do serviço onde nós estamos ali. Por exemplo, um profissional que ele é chamado de aquele profissional tecnicista ou mecanizado. Tem a ver com a personalidade dele. Tem a ver com o que ele é. Tem a ver com a formação dele. E aí é muito comum a gente se deparar no cotidiano profissional que tem muitos profissionais que estão frustrados por causa disso. Esse profissional, ele assume um cargo,
ele pensa que vai conseguir desenvolver aquelas ações e ali de repente ele não consegue se ver executando. Por quê? Porque não há identificação pelo qual aquele serviço exige. Ou seja, para deixar mais claro ainda, uma pessoa que ela não é muito simpática, que ela não é muito acolhedora, ela vai sentir dificuldade de fazer um processo de acolhida com os usuários. Não adianta você se iludir que você... Eu não tô falando de você ser doce, tá? Eu não tô falando de você ser uma fofinha, eu não tô falando disso. Eu tô falando de postura, eu tô falando de posicionamento. O que é uma acolhida? O que é essa escuta qualificada que a gente, profissional do SUAS, tem que saber fazer? Eu me deparo com profissionais que trabalham com adolescente, mas dizem, não é o que eu gosto, não é o que eu quero fazer, é porque eu fui remanejada para a execução desse serviço, mas não é o que eu gosto de fazer. E aí é onde eu quero chegar com você. Como é que você pode trilhar um novo posicionamento para trazer uma solução diante dessa situação que você está vivenciando? Alguns profissionais, nesse processo de frustração que ele acaba desistindo da atuação profissional. Sim, existe muito profissional aí que está desistindo da sua carreira profissional justamente por não conseguir, inclusive, dialogar sobre esse assunto. E é um assunto muito sério e é um assunto que muitas vezes a gente tem colocado ali na gaveta, porque a gente acha, né, falo isso, enquanto também um profissional que tem muito tempo de trajetória na assistência, e a gente muitas vezes se nega a tratar sobre isso. Gente, existe sim um perfil profissional para que o serviço ele seja ofertado com qualidade. Não adianta a gente colocar aqui as coisas debaixo do tapete e achar que todo mundo tem que fazer tudo. De jeito nenhum. Não existe isso. É tanto que não existe isso que se você for para um campo privado, se você for trabalhar num local privado, numa empresa privada, você passa por um processo seletivo que vai fazer o desenho do seu perfil profissional, para você, inclusive, assumir aquele cargo. Então, não existe esse negócio de todo mundo faz tudo. Então, existe sim perfil para ser coordenação de serviço, existe perfil para você estar referenciando mulheres no PAIF, existe sim um perfil para você fazer o atendimento de adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa. A gente escuta muitos profissionais baterem nessa tecla, eu não sei lidar com adolescente, eu não sei lidar com tal perfil. E aí a questão aqui, que eu tô puxando você para esse diálogo, não é você só dizer assim, eu não vou fazer isso porque eu não tenho um perfil. Ao contrário, a bola da vez aqui é fazer você pensar que você pode desenvolver habilidades, que você tem um perfil e você tem tipos de competência. E pouco se fala sobre isso no âmbito da assistência social. Por quê? Porque a gente pensa que todo mundo chega lá e todo mundo pode fazer o que a assistente social faz, o que o psicólogo faz, o que o pedagogo faz, não é? Vai dizer que você nunca ouviu algo semelhante, eu sou quase um assistente social. E aí, por quê? Porque se tem uma ideia errada sobre essa atuação profissional, se tem uma ideia totalmente distorcida sobre o que é que o profissional faz em determinado serviço. Então, bora para frente. Outro ponto que eu quero trazer para você, ainda fazendo a referência do que eu falei lá atrás, quando eu fui atuar na proteção social básica, é de que eu achava que eu não ia conseguir desenvolver um bom trabalho com os idosos do serviço. Eu sempre tive facilidade de falar em público, mas uma coisa é você falar com um público específico, que tem características específicas, e o melhor de tudo dos idosos, eles não têm medo de posicionamento. Eu ouvi muito idoso falando assim pra mim, eu não tenho medo de falar o que eu penso não, esse medo eu já perdi, a idade faz a gente perder o medo. E isso é fantástico. E aí eu achava que só falar em público, só ter essa habilidade de falar em público poderia me ajudar. Mas, na verdade, foi o grande queda que eu tomei, foi o grande tombo. Por quê? Falar com rapidez para um determinado público pode atrapalhar o entendimento dele sobre o que é que você está querendo transparecer para ele. Então, tem muito a ver com a comunicação. E aí, no desenvolvimento desse trabalho, eu tive também pessoas que me ajudaram, que
que contribuíram para o meu crescimento profissional, sinalizando pontos negativos e positivos dessa prática profissional. Foi aí que a minha ficha caiu. Eu tenho competências e eu tenho determinadas habilidades. Então, aonde é que eu posso utilizá-las? Foi necessário um mergulho sobre personalidade, sobre o que eu sou, sobre o que eu gostaria de desenvolver, a partir do link do que é que a tipificação dizia sobre aquele serviço, porque a gente se utiliza da teoria para colocar a prática ali, real, dentro da nossa realidade. E dando continuidade à parte 2 aqui da nossa aula, a gente vai continuar falando sobre essa questão do desenvolvimento de habilidades. É importante que a gente cite para vocês e reforce que cada profissional ele tem capacidades específicas para a execução de tarefas. Então, a gente vai encontrar no caminho aquele profissional que ele escreve melhor, mas ele tem receio em falar em público. A gente tem aquele profissional que ele tem habilidade com manuseio de questões de arte, mas tem aquele que não vai conseguir nem cortar um papel reto, que no caso sou eu. E aí, assim, é importante que esse profissional, tanto o que percebe isso, como aquele também que tem um anseio de desenvolver essas habilidades, ele esteja atento a essas questões. Por quê? Porque isso afeta diretamente o nosso trabalho e ao nosso atendimento ao nosso usuário. Isso é fato. Então, a gente precisa romper com essa ideia de que é um assunto que a gente fala pouco e que todo mundo tem que fazer tudo e que chegou no SUAS tem que se virar mesmo. A gente aprende as coisas mesmo do jeito que dá. Eu ouvi muito esse tipo de coisa, né, na minha trajetória profissional. Não, senta aí, vai aprendendo, vai olhando, vai dando certo. Vocês não têm noção, ou podem até ter noção do impacto negativo que é para a vida desse profissional ouvir uma frase como essa, né? Senta aí, vai olhando que vai dando certo. A gente vai atendendo mesmo que é do jeito que dá. E aí é o famoso fazendo nas coxas. Isso rebate em quem, gente? Isso rebate no profissional e rebate no usuário. Porque o usuário, na hora que tu vai tremer, ele vai saber. Ele vai saber que tu não passa segurança na informação que tu tá ali para fazer. Ele sabe que na hora que tu tá fazendo a acolhida, uma acolhida coletiva, ele sabe que tu não tem habilidade para falar em público. E que isso não foi percebido, e não foi citado, e não foi conversado com ninguém. E aí a gente vai fazendo de qualquer jeito. E o objetivo hoje da aula é esse, é trazer luz para você sobre isso. Você tem um perfil, você tem uma capacidade, você desenvolve, você dispõe de habilidades ali. E por que você não usa isso ao seu favor? Por que você não usa isso em favor do serviço pelo qual você está ali trabalhando? Então, são vários pontos que se destacam desde a identificação, desde perfil, desde posicionamento, o que eu sou bom em fazer, o que eu não aposto em fazer. Então, esse profissional ele precisa se reposicionar de maneira que ele sinalize para o seu supervisor, para o seu coordenador, para os seus colegas de equipe de referência, olha, eu não sou bom nisso, mas eu quero aprender. E aí, retornando à história lá do que eu trouxe para vocês, para a gente poder finalizar, trazendo luz para vocês em relação como é que se deu ali nessa questão do desenvolvimento do trabalho no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos com os idosos. Então, eu passei a ouvi-los. Eu desenvolvi ali uma capacidade, eu aprimorei uma capacidade de escuta, de observação. Então, o que a gente fazia? Eu vou trazer aqui um exemplo prático para você colocar isso a partir de amanhã na tua realidade. Eu comecei a me utilizar da ferramenta da observação, que é uma das ferramentas que são pouco falada entre nós profissionais da assistência, entre nós de maneira geral, profissionais aí que também inclusive prestam consultoria e assessoria, a gente observa muito isso, que falta observação. A observação é uma ferramenta brilhante. Então, o que foi que eu fiz? Aline, fala para mim como foi que tu resolveu essa questão. Essa questão ela foi resolvida com caneta na mão, bloquinho de anotação, sentada numa cadeira, observando grupos, como é que funcionavam os grupos dentro do CRAS.
E ali, para minha grande surpresa, surgiram inúmeras estratégias de atuação, acolhida, uma escuta melhor, atendimento, quando é que eu vou promover esse atendimento, como, para quem, atividades, surgiram inúmeras ideias de atividade para o serviço de convivência e fortalecimento de vínculo. Sabe que é muita coisa, muita coisa. A partir de quê? Da observação. Porque a observação, ela te coloca num lugar onde poucas vezes esse profissional se coloca. Eu estou ali desenvolvendo uma habilidade, eu estou quieta no meu canto, olhando, ouvindo, prestando atenção. Quem é aquele usuário? Que espaço é aquele que faz ele sair da casa dele e ir para aquele local? Quem é que atende? Quem é que acolhe? Como é que é feita a recepção desse usuário lá na recepção do CRAS? Que não é um balcão, né? A gente já sabe, é um ponto que tem sido falado bastante aí entre inúmeros professores. E aí a observação foi trazendo para mim estratégias de atuação, para que eu conseguisse destravar, para que a minha fala ao público, a minha habilidade não bastava, falar em público não bastava, não ter vergonha não adiantava, certo? E ali eu comecei a desenvolver ações estratégicas no âmbito daquele serviço. Aí eu comecei a me ver dentro do serviço. Eu comecei a me perceber. Então, minha cara e meu caro colega assistente social, psicólogo, pedagogo, assessoria jurídica, coordenador, supervisor, que trabalha nos serviços da assistência social, observem. Parem um momento, nem que seja 40 minutos do seu dia, senta na recepção, observa, passa por todos os espaços ali daquele local, o que ele oferta, seja no PAIF, seja o serviço de convivência. Hoje eu evoluir prontuário. Hoje eu vou fazer um trabalho de observação. E senta e observa quem é que está dentro do serviço, quem é aquele público, o que é que ele apresenta enquanto demanda, o que é que inclusive ele sugere, o que é que o serviço promove para aquelas pessoas e se de fato ele promove aquilo que está previsto e preconizado na política de assistência social. É sobre isso. Identificação e serviço tem a ver com o processo de observação. Você jamais vai conseguir perceber que habilidades você tem ou você não tem se você não para observar, se você não para pensar sobre a execução do serviço. E ali aquilo ali vai se tornando mais real, aquilo ali vai se tornando mais, vai caindo ali aquilo que era nebuloso, vai começando a deixar de ser. Por quê? Porque eu me coloco enquanto um profissional que desenvolve a habilidade de observar para que eu consiga alcançar e saber que se de fato eu tenho perfil ou não para executar aquele serviço. E a partir dessa observação, eu garanto para você que você vai ter a resposta que você tanto procura. Então, hoje a nossa aula, essa pequena aula, é para poder trazer clareza para você. Para que você não seja mais aquele profissional que está ali perdido o tempo inteiro. Eu não consigo me adequar, eu não sei lidar com um determinado serviço. Eu estou dando para você aqui uma sugestão, uma solução, entregando para você aqui um passo que você pode dar e pode trazer resultados importantíssimos na sua trajetória profissional. Então, a gente vai ficando por aqui. Eu me coloco à disposição. Não esqueça de comentar, não esqueça de dar um like. E é sobre isso, e vamos avante, porque a consultoria está aqui disponível para você crescer, para você desenvolver suas habilidades, entendendo que as suas competências estão aí. Basta você começar a ficar mais atento para agarrar o que está aí na sua frente e você não está percebendo a solução. Tchau, tchau.